A graça é o maior presente de Deus e um dom imerecido que transforma vidas e revela o infinito amor do Criador pela humanidade. Na nossa última aula, encerramos o módulo 4, explorando diferentes movimentos da igreja ao longo da história. Vimos como a igreja primitiva lançou as bases do cristianismo, passando pelos importantes ensinamentos da igreja patrística, até chegarmos aos desafios e transformações que ocorreram durante a Idade Média e a Reforma Protestante. Também discutimos o impacto dos movimentos mais recentes, como o pentecostalismo e as igrejas emergentes, e refletimos sobre as lições que esses movimentos históricos nos ensinam para a vida cristã atual. Olá, amante do conhecimento da Palavra de Deus, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre o conceito de graça. Pastor Wagner aqui com você. E hoje nós vamos explorar os conceitos mais fundamentais e belos da teologia cristã. A graça de Deus é um tema que permeia toda a Bíblia e é central para a compreensão da salvação e da vida cristã. É através da graça que experimentamos o amor incondicional de Deus e é por meio dela que somos reconciliados com Ele. Vamos então mergulhar nesse estudo e descobrir como a graça divina nos alcança e nos transforma e nos sustenta. No Novo Testamento, a palavra graça é traduzida pelo termo grego charis, que significa favor, bondade ou benevolência. Em termos teológicos, a graça é o favor imerecido e a bondade de Deus concedidas aos seres humanos. Não com base em méritos ou obras, mas por causa do amor e da misericórdia divina. A graça é, portanto, um presente dado por Deus, que não pode ser conquistado por nossos próprios esforços. A graça é uma expressão do caráter de Deus. Ela revela a sua disposição em perdoar, abençoar e salvar, apesar de nossa indignidade e imperfeição. Em resumo, a graça é o movimento de Deus em direção da humanidade, oferecendo salvação, sustento e bênçãos. Mesmo quando nós não merecemos, é o maior presente que podemos receber e a sua profundidade e significado se estendem por toda a nossa vida cristã. Na teologia cristã, tradicionalmente, se distingue entre diferentes tipos de graça. Cada uma delas desempenha um papel específico na relação entre Deus e a humanidade. Vamos explorar os principais tipos de graça. A graça comum. A graça comum refere-se às bênçãos gerais que Deus concede a toda a humanidade, independentemente de sua fé ou moralidade. É chamada de comum porque é universalmente dada a todos, sem distinção. A criação e a manutenção do mundo, a provisão de necessidades diárias, como alimento e água, a capacidade de experimentar alegria, beleza e a ordem moral e social, que permite a convivência pacífica entre pessoas. A graça comum reflete a bondade de Deus e sustenta a vida humana. Ela proporciona um ambiente no qual as pessoas podem viver, se desenvolver e buscar a verdade. Essa graça demonstra o amor de Deus por toda a criação, independentemente da resposta humana. Segunda, a graça especial. A graça especial, também chamada de graça salvadora, é a graça que leva à salvação e é concedida especificamente àqueles que são chamados à fé em Cristo Jesus. A regeneração, o novo nascimento, a justificação, declaração de justiça, a adoração como filhos de Deus e a santificação, processo de transformação espiritual. A graça especial visa redimir e transformar os indivíduos, reconciliando-os com Deus e capacitando-os a viver uma vida de fé e obediência. É através dessa graça que recebemos a salvação e nos tornamos parte da família de Deus. A graça preveniente. A graça preveniente é a graça de Deus que opera na vida das pessoas antes da sua conversão. Ela prepara o coração e a mente para responder ao Evangelho. A convicção do pecado, o desejo de buscar a Deus e as circunstâncias que levam uma pessoa a ouvir e aceitar a mensagem do Evangelho. A graça preveniente é uma demonstração do amor de Deus
que busca resgatar a humanidade. Ela precede a fé e abre o caminho para que as pessoas possam responder ao chamado de Deus com arrependimento e fé. A Bíblia está repleta de exemplos da graça de Deus em ação. Desde o Antigo Testamento, vemos a graça manifesta na escolha de Israel como um povo escolhido de Deus, na paciência de Deus com os pecados do seu povo e nas promessas da redenção e salvação. No Novo Testamento, a graça é central na mensagem do Evangelho e é personificada em Jesus Cristo. A graça no Antigo Testamento, a graça é vista na forma de como Deus lida com a humanidade desde a criação. Embora o conceito graça não seja tão explicitamente mencionado quanto no Novo Testamento, ele está presente nas ações de Deus. Um exemplo é a escolha de Abraão para ser o pai de uma grande nação. Não por mérito próprio, mas por causa do plano soberano de Deus. Outro exemplo é a libertação dos israelitas do Egito, um ato de graça que os resgatou da escravidão. A graça no Novo Testamento, a encarnação da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo são a maior manifestação da graça de Deus. Jesus veio ao mundo para salvar nós pecadores, oferecendo-se como sacrifício em nosso lugar. Como Paulo escreve em Éfeso, capítulo 2, versículo 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a graça não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade que impacta profundamente a vida de cada cristão. Ela transforma a nossa relação com Deus, com os outros e com nós mesmos. Pela graça somos justificados, ou seja, declarados justos mediante Deus. Isso significa que nossos pecados são perdoados e somos reconciliados com Deus, não por causa das nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. A graça também é o poder que nos transforma ao longo da nossa vida cristã. É pela graça que somos capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus, crescendo em santidade e conformidade com a imagem de Cristo. A graça de Deus nos dá a segurança de que nossa salvação está garantida. Não precisamos temer perder a salvação, porque ela é baseada na obra de Cristo e no amor imutável de Deus, e não em nossos méritos. O conceito de graça é central para a fé cristã. É um dom maravilhoso de Deus que nos oferece salvação, sustento e transformação. Ao entendermos a profundidade de graça de Deus, somos levados a uma maior gratidão e compromisso em viver para Ele. A graça é o maior presente de Deus, um dom imerecido que transforma as vidas e revela o infinito amor do Criador pela humanidade. Na nossa próxima aula, continuaremos nossa jornada na teologia da graça e salvação, explorando mais profundamente os aspectos essenciais dessa doutrina. Não perca a próxima aula. Nos vemos lá e fiquem com Deus.